subir. Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um culto da família. E você é o nosso convidado especial. E antes de começar o culto da família, eu queria mostrar para você a nossa Rádio Vineyard. A rádio que está no ar aí já há 2 meses, né? Glória a Deus por isso. E um projeto que Deus colocou na nossa mão para que a gente tocasse para frente. O projeto não é nosso, é um projeto de Deus. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Isso é uma vitória do corpo de Cristo. A Rádio Vineyard é uma rádio por internet, que você pode acessar através do seu notebook, através do seu tablet, através do seu computador, através do seu smartphone, enfim. Você pode escutar em qualquer parte do mundo que tem internet, né? Inclusive, se você tem uma loja, se você tem um negócio, se você quer deixar essa rádio lá também, você pode deixar tocando o tempo todo. Louvores para a edificação das pessoas, para que as pessoas conheçam a Jesus, não é? Nós falávamos na quinta-feira passada sobre a janela 1040, de tanta gente, tantos milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Então, nós temos que alcançar essas pessoas, né? Então, nós já temos louvores aí em português, em espanhol, em inglês, em chinês, em italiano, em português de Portugal, né? E francês e hebraico. Então, se você tem algum louvor em alguma língua, pode mandar para nós. Nós vamos ver o louvor, se for possível, a gente vai baixar do YouTube, vai baixar da internet, e aí a gente vai colocar o louvor no ar em nome de Jesus. Nós sabemos que a obra do Senhor é grande e tem muita coisa para ser feita, e a gente vai fazer. Nós vamos fazendo aquilo que Deus vai colocando na nossa mão. Nós vamos fazendo as coisas que o Senhor vai colocando na nossa mão. Então, só depende de nós. Então, arregaça a manga aí e vamos que vamos, em nome de Jesus. Nós vamos começar aqui o nosso culto. Vamos começar aqui. Aqui está. Ok? Culto da família, né? É para toda a família. Você pode chamar aí teus parentes, amigos, vizinhos, né? Até o papagaio pode ouvir, não tem problema, né? Vai ser uma grande bênção. E nós temos aí também o nosso canal no YouTube. E nós costumamos dizer que é muito bom o YouTube. Por quê? Porque a gente pode colocar as coisas ali, mas seria melhor online, porque você online, a gente consegue conversar, a gente ora junto e a gente também compartilha, então louva junto. Então, online seria melhor. Então, vem com a gente também, para que a nossa família cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Nós temos também a nossa comunidade virtual. No próximo dia 5 de outubro, a gente vai estar fazendo oração, uma reunião de oração. Essa reunião não é gravada, é um tempo que a gente vai ter aqui para nós orarmos. Com esse estudo que nós fizemos aí da janela 1040, nós vimos quanta gente ainda não conhece a palavra do Senhor. Então, é mais um motivo para nós orarmos. Se você deseja orar com a gente, vem com a gente, se conecta conosco. Nós vamos estar aí uma vez por mês orando em português e uma vez por mês orando em espanhol também. E você é convidado a participar da nossa comunidade virtual. Vem fazer parte com a gente, se conectando, orando, divulgando, enfim, como você quiser. Se você tem alguma habilidade, vem com a gente e a gente vai usar a tua habilidade. Aquilo que o Senhor te deu, a gente vai usar também em nome de Jesus. Bom, durante a nossa vida, a gente tem que tomar muitas decisões. E cada decisão, muitas vezes, envolve um caminho diferente. E muitas vezes os caminhos que a gente toma não são os bons caminhos, né? E muitas vezes os caminhos que nós tomamos, nós não andamos no caminho, a gente anda à beira do caminho. Em vez de você andar no caminho, você está nas margens, você está nas bordas, você está no acostamento, você está em algum canto que não é o caminho. Pensamos que é o melhor para a nossa vida e, na verdade, não é. Quando você não está no caminho correto,
certamente em algum lugar que você não gostaria de chegar, você vai chegar. Mas aí pode ser um caminho sem volta. E o Senhor nos convida hoje a tomar uma posição. A tomar uma posição no caminho que a gente quer para a nossa vida. Não basta só eu querer, eu tenho que tomar uma posição. Não basta só eu querer, eu tenho que agir, eu tenho que começar a caminhar com isso. E o Senhor nos convida hoje a sair do acostamento, a sair da beirada do caminho. O Senhor nos convida hoje a vir para o seu caminho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre nós estarmos andando no caminho. Ou seja, sai da beira do caminho. Não fica mais na beirada, não fica mais no acostamento. Vem para o caminho que o Senhor tem para você. Vem para o caminho que o Senhor quer que você esteja andando. E para a gente começar a falar nisso, nesse tema, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Pois é. Nós vemos aqui Jesus chegando em Jericó e tinha lá o Bartimeu, um homem cego de nascença que estava onde? Na beira do caminho. E o que Deus tem para mostrar para nós, esse que estava na beira do caminho? Ele estava lá por quê? Muitas vezes esse é o lugar de quem desiste da corrida, de quem desiste do caminho. Então eu fico no acostamento, eu fico lá na beirada do caminho, eu desisto. Esse é o lugar dos deficientes. Deficientes muitas vezes espirituais. Não é deficiente físico, mas deficiente espiritual. Ah, não, sabe o que é? Deixa eu ficar aqui no acostamento, quietinho. E aqui não vai passar nada, deixa eu aqui. Na verdade, se você lembra do bom samaritano, se você lembra do samaritano quando vinha no caminho, ele encontrou alguém que foi assaltado, que estava caído aonde? Na beira do caminho. Ele não estava no meio do caminho, ele estava na beirada. E o samaritano fez o quê? O ajudou. Era uma pessoa que estava quase morta. Uma pessoa que tinha dificuldade ali. O teu lugar e o meu lugar no caminho é no caminho do Senhor. O teu lugar e o meu lugar é a gente estar no caminho do Senhor, não no acostamento, não nas beiradas. Vejamos o que a gente pode aprender com esse encontro de um cego com Jesus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vamos abordar hoje 6 pontos importantes para que você e eu possamos caminhar no caminho que Jesus quer. O primeiro ponto, eu tenho que ter ouvidos no lugar certo. Eu tenho que ouvir as coisas certas. Nossa motivação para sairmos de onde estamos para um lugar melhor depende daquilo que você e eu ouvimos. Nós ouvimos aí muitos pregadores, muita gente que diz que fala de Jesus, que fala da palavra, que na verdade eles falam, mas não comprovam. E muitas vezes você já deve ter ouvido eu falar que você deve usar a tua Bíblia. Você deve
confrontar os versículos que eu coloco aqui com a tua Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos muitas coisas. E muitas coisas que nós ouvimos, nós temos tido como verdades e são mentiras. Muitas coisas que nos tiram do caminho que o Senhor nos colocou. E depois a gente vai ficar perguntando, por que comigo? Pois é, querido, quando você ouve o que não é coerente, quando você não tem discernimento, você não tem a sabedoria, quando você não está totalmente no caminho do Senhor, você pode se perder. Então, a gente tem que ter o ouvido no lugar certo. Se você lembra de Gideão, você pode ver lá em Juízes capítulo 7, você pode ver que Gideão ele foi movido ou ele foi motivado após ouvir o seu sonho. O Senhor falou com ele através do sonho, o Senhor fala com você e comigo através de sonhos. Ele foi motivado porque ele estava com o ouvido no lugar certo. Se você der uma olhada também, lá em Mateus capítulo 13, você vai ver que Jesus, ele foi batizado. E Jesus, ele estava no deserto, mas antes de ir para o deserto, o que foi que ele ouviu? Ele ouviu a voz do Pai. Então, lá em Mateus capítulo 13, você vai ver que Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, veio sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e eis que surgiu uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava ouvindo as coisas certas. Jairo também é um outro exemplo que está lá em Marcos capítulo 5. Jairo, ele teve duas mensagens. A primeira mensagem do mensageiro que chegou para ele falou assim, não incomoda mais Jesus porque a sua filha já morreu. E a segunda mensagem, a primeira foi uma mensagem totalmente desmotivadora, ou seja, ele entregava os pontos. E a segunda mensagem foi a mensagem que encheu ele de esperança, foi a mensagem que o motivou. Quando Jesus virou para ele e falou para ele assim, a sua filha dorme. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado, né? O que nós ouvimos. A palavra do Senhor fala, Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não basta você ouvir esse vídeo e achar que está tudo certo. Você tem que confrontar com a tua Bíblia, você tem que confrontar com a tua verdade, para que realmente você possa dizer que você está no caminho certo. Você e eu estamos no caminho, que caminho que nós estamos? O que a gente está ouvindo? Abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara era teimoso, né? O cara era teimoso. Na verdade, nós vemos aqui o segundo ponto. Não perca as oportunidades. Muitas oportunidades são únicas na vida. E Bartimeu, ele via que aquela era uma oportunidade. Aquela era uma oportunidade que ele estava vendo. E o que ele fez? Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E os caras falavam, fala mais baixo. E ele gritava mais alto. Ele era cego, não era mudo. Ele gritava mais alto. Ele viu a oportunidade da cura dele. Ele viu a oportunidade de virar a chave na vida dele. Ele viu a oportunidade de que Deus podia mudar a sorte dele, a existência dele. Nunca devemos brincar com as oportunidades que Deus nos dá.
Bartimeu, ele não brincou. Ele cego, mas ele ouvia um zum. Aí imagina Jesus vindo, uma grande multidão em volta dele, todo mundo falando, e todo mundo louvando, e todo mundo cantando, e todo mundo dando glória a Deus, porque o cego enxergava, o paralítico andava, os coxos andavam, o morto ressuscitava. Meu, onde Jesus passava tinha milagres. Eu creio que a Bíblia não registra a metade dos milagres que Jesus fez. Foram 3 anos, mas foram 3 anos maravilhosos por onde ele passava. E Bartimeu, ele viu todo aquele ruído, ele só perguntou, quem é que vem aí? Ah, Jesus, aquele que está curando, já o quê? Então ele, quer saber? É minha oportunidade. Na verdade, existem portas em nossa vida que Deus abre para que você e eu entramos, mas ele abre uma única vez. São oportunidades que nós temos. Nós temos que ter discernimento para saber a porta que nós devemos entrar. Na verdade, alguém poderia dizer assim, pastor, mas toda porta aberta vem de Deus. Não é de Deus, não. O diabo também abre porta. Agora, se você está no caminho, você não está nas beiradas do caminho. Se você está no caminho, se você está servindo a Deus, você tem uma relação com Deus, você vai saber o que é porta de Deus, o que é porta do diabo. Olha, fica bem claro para você aquilo que Deus tem feito na tua vida. Veja o que aconteceu com Rebeca. Rebeca, aquela que foi buscada pelos filhos de Abraão para ser esposa de Isaque. Na verdade, se você der uma olhada lá no capítulo 24 de Gênesis, você vai ver toda a história, como é que Rebeca foi escolhida. Ela viu a oportunidade. Ela estava certa que aquilo era a vontade de Deus para a vida dela. Imagina, chega lá 2 ou 3 homens dizendo, olha, meu Senhor me mandou aqui para levar você para ser esposa do filho dele. E ela fala, ok, vamos embora. Isso é normal? Não, isso não é normal. Está louco. Mas ela viu a oportunidade, ela tinha uma relação com Deus. Se você vê José também, José era novinho. Ele tinha pouca idade, era um jovenzinho. Ele não ficou com medo do sucesso repentino que veio na sua vida. Ele foi o 2º homem no reino do Egito. Ele não ficou com medo, mas ele discerniu que era de Deus. Quando ele assumiu o governo do Egito, está lá em Gênesis 40 e 41, você pode ler toda a história de José. Ele viu a oportunidade, ele estava no caminho do Senhor. Como ele está no caminho do Senhor? Se ele está na cadeia, querido, você pode estar em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da terra, você pode estar na UTI. Se você está no caminho do Senhor, o Senhor vai tratar na tua vida. Não importa onde é que você esteja. Se você está andando com o Senhor, Ele vai tratar na sua vida. Essas são as oportunidades que o Senhor dá para você e para mim. Ou seja, nós temos que ter bem claro na nossa vida que eu tenho que ter o ouvido no lugar certo, que eu não posso perder as oportunidades, as portas que o Senhor abre para mim. Eu tenho que estar bem afinado com Deus para saber que essa oportunidade é dele. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10, versículo 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ou seja, na verdade, Bartimeu ele não tinha a menor condição, de saber se ele poderia ser atendido ou não por Jesus. Simplesmente, o que ele fez? O que ele fez? Cadê? Sumiu. O que ele fez? Ele venceu o obstáculo.
tinha uma multidão que fazia uma parede entre ele. Muitas vezes nós temos que aprender a vencer os obstáculos. Os obstáculos que muitas vezes o inferno coloca para que a gente não consiga. Para alcançar objetivos elevados, é necessário aprender a vencer grandes obstáculos. E Bartimeu não quis saber, não. Primeiro ele começou a gritar lá, feito louco. E de repente Jesus falou, traz ele aí. Traz ele aí. Nós temos que vencer as nossas próprias limitações. Ele tinha lá uma limitação de cegueira, mas ele não era mudo e ele podia andar. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Um deficiente, ele tem muitas limitações. Então, nós temos que suplantar todas as nossas limitações. Eu não posso ficar na beira do caminho chorando leite derramado. Sabe o quê? Porque comigo não dá. Não, querido. Eu tenho que vencer os complexos. O meu complexo de inferioridade. Eu não sou melhor que ninguém, mas também eu não sou pior que ninguém. Sabe aquele negócio? Sabe o que é? Eu sou o último filho, ou sou o filho mais novo, como Gideão, quando Deus chamou ele. Ele falou, não, sabe o que é? Eu sou o menor dos filhos do meu pai, a minha família é a mais pobre. Querido, nós temos que vencer os complexos de inferioridade. A deficiência gera um forte sentimento de inferioridade. Eu não preciso ser orgulhoso, ser arrogante, ser prepotente e meter o crachá para dizer que eu sou o seu bacana. Não. Mas para que eu ande no caminho, eu tenho que vencer os meus complexos. Eu não tenho que achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto, mas eu também não tenho que achar que eu sou o deserto. Não, eu não sou o deserto. Vencer aqueles que torcem contra a nossa vitória. Sabe que tem muita gente que torce contra a nossa vitória. E gente da própria igreja, dentro da própria comunidade, gente que se diz cristão. E ele torce para que você não dê certo. Ele torce para que a coisa não aconteça. Mas nós temos que ter o nosso foco. Nós temos que aprender a vencer todos os obstáculos. Um outro obstáculo que muitas vezes aparece na nossa vida é o medo. O medo de não ser compreendido. O medo de não ser atendido por Deus. Então, Bartimeu podia dizer assim, sabe o que é? Tem tanto barulho aí, tem tanta gente falando tanta coisa, tem outros que estão me mandando calar a boca. Mas sabe o que? Eu não vou falar nada, não. Você crê que Jesus não sabia que Bartimeu estava lá na beirada do caminho? Se ele é o próprio Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Mas também ele estava como homem. Querido, ele estava como homem, mas ele tinha o Espírito Santo. Ele era diferente de você e de mim. Pode crer nisso, que ele era muito diferente. Ele não sabia. O medo de não ganhar, na verdade, tira às pessoas o desejo de lutar para vencer. E, na verdade, Bartimeu, sabe o que ele fez? Não quero saber. Eu não quero saber. Não, mas você tem que ficar quieto. Não, não vou ficar quieto, não. Eu vou gritar cada vez mais. Ou seja, nós temos que vencer os obstáculos que estão na nossa vida. Beto, mas como cristão a gente tem obstáculo. Pois é, querido, se você não tem obstáculo como cristão, começa de novo. Levanta sua mão direita, aceita Jesus. Por quê? Porque nós estamos num mundo que é do diabo. Está amarrado. Não está amarrado, não. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós estamos no mundo que jaz no maligno. Querido, você quer o quê? Se você é contra o diabo, se você é a favor de Jesus, você é contra o diabo. Então, se você é contra o diabo, o inferno vai vir contra você.
Se você está muito bem aqui no acostamento, na beirada do caminho, você está muito bem, alguma coisa está errado com você e comigo. Se a gente está muito confortável. Mas a palavra do Senhor continua em Marcos capítulo 10, versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ou seja, você acha que ele ficou pensando, sabe o que é? Não, ele teve determinação. Ele foi determinado. O que ele fez? Levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Fica aí com a capa, sei lá o que vai acontecer com a capa. Quer ficar com ela? Fica com ela aí, não tem problema nenhum. Eu vou para a minha cura, eu vou para a minha transformação. Todo vencedor, presta atenção nisso, todo vencedor tem como marca do seu caráter a determinação. Não é ser cabeça dura, é ser determinado. Não é ser cabeça dura. Quando o Senhor chamou a gente para vir para os Estados Unidos, a gente estava no Brasil, numa condição relativamente boa, né? E o Senhor mandou a gente vir para cá. E para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu gosto das coisas tudo bem. Eu sou matemático, eu gosto das coisas tudo bem ajeitadinho, sou muito organizado, gosto das coisas muito organizadas. E isso mas foi Deus que me fez. Não foi Deus que me fez assim, não, querido. Não, mas Deus, ele tratou comigo. Então, simplesmente, nós tivemos a determinação de crer que Deus tinha nos chamado. E fomos embora. Deixamos tudo para trás. Não desiste, quem tem determinação não desiste com facilidade das coisas. E muitas vezes, quando nós chegamos aqui, muita gente falou para nós, não, aqui é o país de se ganhar dinheiro, porque você vai ganhar muito. Pois é, querido, eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu tenho que viver, mas eu não vim aqui para fazer isso. O meu objetivo não é esse. E a gente não pode perder o foco do nosso objetivo. Sem determinação, nunca subiremos ao pódio onde Deus quer ser glorificado através da nossa vida. Quando nós vencemos, nós não vencemos porque nós somos os melhores. Nós vencemos porque Deus nos deu a vitória, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Não é porque eu sou bom para chuchu. Sem determinação, corremos o risco de ficar apenas assistindo e aplaudindo a vitória de outros. Mas não é só ver e aplaudir, a gente vai ficar cheio de inveja. Por que aquele cara consegue e eu não consigo? Aquele cara tem determinação, aquele cara foi para cima, aquele cara está no caminho do Senhor. Paciência. Sem determinação, não há coroação. Para que eu possa ser coroado numa caminhada, eu tenho que ter determinação. Sem determinação, não se chega a lugar nenhum na vida. Nós temos que ter determinado. Na verdade, a determinação tem que fazer parte da nossa base cristã. Se você der uma olhada só nos evangelhos, não precisa ler a Bíblia toda. Lê os 4 evangelhos, você vai ver o que é determinação. Onde Jesus chama os discípulos, onde Jesus treina os discípulos, onde Jesus prova os discípulos, onde Jesus faz um monte de milagres para que eles vejam que ele é Deus, onde Jesus diz que, olha, isso que eu fiz, igual vocês vão fazer, e coisas maiores ainda. Nós temos que ter determinação para sermos cristãos. Mas o Senhor continua falando aqui, em Marcos capítulo 10, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Pois é. Você acredita que Jesus não sabia que ele era cego? Você acredita que Jesus não sabia o que ele precisava? Na verdade,
esse é o quinto ponto. Nós temos que saber o que nós queremos. Nós não podemos ficar andando de um lado para o outro, chorando as pitangas de um lado para o outro. Não basta só você precisar do milagre. Você tem que querer o milagre. Você que acompanha a gente no canal, você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes, né? Eu vou falar de novo. Ah, mas você fala de novo. É, de novo, vou falar de novo. Aquilo que você precisa, você tem que falar para Deus. Você tem que orar para Deus. Não aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Porque Deus vai dar para você aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Você tem que falar. E Jesus mostra isso para você e para mim aqui. Jesus não sabia que o cara era cego? Que Bartimeu estava lá, que ele era cego de nascença. Jesus não sabia. E Jesus pergunta o que para ele? Que queres que eu te faça? E se você der uma vasculhada aí na tua Bíblia, você vai ver que Jesus fez a mesma pergunta para o coxo. Que queres que eu te faça? Queres ficar são? A mesma coisa. Pô, será que Jesus não está vendo? Na verdade, muitos precisam enxergar, mas não querem enxergar. Sabe por que não querem enxergar? Porque ao liberto da cegueira, a vida precisa ser mudada radicalmente. O que você acha que passou com Bartimeu depois que ele começou a enxergar? A vida dele tem que ser mudada radicalmente. E com você e comigo não é diferente. Quando tiraram as vendas, a cegueira espiritual que nós tínhamos, a nossa vida tem que ser mudada radicalmente. Se não for mudada radicalmente, desculpa, você continua cego. Quando os olhos abrem, é necessário assumir responsabilidade. Então, quando você e eu foram abertos os nossos olhos, nós temos agora a responsabilidade. A responsabilidade de estar no caminho. A responsabilidade de sair das beiradas, de sair do acostamento, de sair de zonas de conforto. A responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa responsabilidade. Quando nós somos livres da cegueira. A libertação das trevas implica em assumir compromissos com tudo. Tudo aquilo que se relaciona com a luz. A gente saiu das trevas e viemos para a luz. Então, desculpa, quando nós deixamos de ser cegos, tem uma implicação muito grande na nossa vida. Não basta só eu querer ser curado. Para que você quer ser curado? Não basta só eu querer conseguir determinada coisa. Mas para que você quer essa determinada coisa? Ou seja, quando você começa a enxergar espiritualmente, a tua vida tem que mudar radicalmente. Se tua vida não mudou radicalmente, desculpa, começa de novo, levanta a mão direita, aceita Jesus, começa de novo. Por quê? Porque é assim. É isso que Deus espera de você e de mim. E aí, ele continua. Jesus continua. Bartimeu disse o que ele queria, não disse? Disse. Ele sabia o que ele queria. Não é? E agora? Quando você é despertado da tua cegueira espiritual, você tem que fazer alguma coisa. E a gente vê aqui o que Bartimeu fez em Marcos capítulo 10, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ou seja, Jesus não falou para ele, me segue. Foi isso que ele falou? Não. Jesus falou para ele o quê? A tua fé te salvou. Vai. Vaza. Cai fora. E, na verdade,
Muitas vezes é isso que falta para nós. A gente permanecer com Jesus. Depois que você recebe o milagre, depois que você começa a enxergar espiritualmente, você quer estar alienado de Jesus. Então, querido, tenha fé e permaneça com Jesus. Não permita que o inferno te paralise. Não permita que o inferno te paralise. Não permita que o inferno te desanime. Ah, sabe o que é? Não, o que é isso? O que é isso? O gigante, ele vem na nossa frente para quê? Para que ele caia em nome de Jesus. As dificuldades vêm na nossa frente para quê? Para que a gente sobreponha cada uma delas. Por quê? Porque se nós estamos no caminho, isso vai acontecer. Ai, Betão, mas é tão duro. Pois é, querida, é duro para os mole, nós não somos mole. Nós somos aqueles que fomos resgatados, que fomos tirados do inferno, que fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. Não permita que o inferno ponha dúvida na tua fé. Muitas vezes não acontece como eu queria, então, sabe, eu acho que, na verdade, Deus não ouviu. Não permita isso. Não permita que o inferno ponha dúvida no Deus que você serve. Aquele que está no caminho. O Senhor deseja que você e eu saiamos da beirada do caminho. Saia da beirada, saia do acostamento e vem para o caminho do Senhor. Ele deseja te ajudar e Ele deseja te ajudar a vencer todos os obstáculos. Ele não falou que não vai ter obstáculo, né? Ele falou que Ele vai te ajudar, ele não falou que não vai ter. Mas, na verdade, o caminho está aqui. E quem precisa caminhar é você e eu. Nós que temos que caminhar, Deus não vai fazer mais nada, Ele já fez tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, mas nós que temos que caminhar. Jesus está com você e comigo todo o tempo. E só depende de cada um de nós. Você que está assistindo esse vídeo aí, se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor da tua vida, fecha os teus olhos. Se você quiser fazer isso agora, aceitar Jesus como Senhor da tua vida, fecha os teus olhos e ore comigo. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entrego a minha vida em tuas mãos. Entrego minha vida em tuas mãos. Entrego todos os meus pecados em tuas mãos. Entrego todos os meus pecados em tuas mãos. E a partir de agora, eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo. Eu sei que depende de mim. Eu sei que depende de mim. Mas que o teu Espírito Santo esteja me fortalecendo. Mas que o teu Espírito Santo esteja me fortalecendo. Dá-me, Senhor, uma nova vida. Dá-me, Senhor, uma nova vida. Dá-me, Senhor, uma nova motivação. Dá-me, Senhor, uma nova motivação. E que eu seja completamente transformado. E que eu seja completamente transformado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você que já é cristão, mas estava na beira do caminho, e você quer voltar para o caminho do Senhor, porque a caminhada é sua, você quer fazer isso? Feche os teus olhos e vamos orar agora. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque sempre o Senhor nos dá uma nova oportunidade. E hoje nós temos essa oportunidade, Senhor, de sair do acostamento, de sair das bordas do caminho e de estar, Senhor, caminhando no teu caminho. Sabemos, Senhor, que vamos ter lutas, que vamos ter dificuldades, mas agora, Pai, nós queremos realmente que teu Espírito Santo toma a nossa vida com poder e com autoridade. Que agora, Senhor, em nome de Jesus, nós sejamos completamente limpos, lavados e remidos. Ah, Senhor, nos dá, Senhor, o controle, nos dá, Senhor, a autoridade de caminhar, Senhor, no teu caminho. Senhor, nós não queremos mais estar à margem, mas nós queremos estar comprometidos com o teu caminho. Faz, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas.
Senhor, visita cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos assistindo, Senhor. Que cada um deles, Senhor, possa ter, Senhor, essa transformação de vida. Nós te pedimos, faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela tua vida, obrigado por você ter estado conosco até agora. E nós te convidamos para quinta-feira nós temos estudo bíblico e domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. E a gente te convida, vem participar da Santa Ceia com a gente também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.